Dia 13 de abril. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Josué 7, 16, 9, 2, Lucas 16, 1, 18, Salmos 82, 1, 8, Provérbios 13, 2, 3. Josué 7, 16, 26. Versículo 16. Josué levantou-se de madrugada e fez Israel aproximar-se por tribos. A tribo de Judá foi escolhida. Versículo 17. Fez aproximar os clãs de Judá, e o clã de Zerá foi escolhido. Fez aproximar as famílias do clã de Zerá, e a família de Zabdi foi escolhida. Versículo 18. Fez aproximar os homens dessa família individualmente, e Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Versículo 19. Então Josué disse a Acã: Meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e confesse. Diga-me o que você fez, não me esconda nada. Versículo 20. Acã respondeu: É verdade, pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Versículo 21. Entre os despojos vi uma bela capa da Babilônia, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de 50 ciclos. Cobicei-os e os tomei. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata embaixo. Versículo 22. Josué enviou mensageiros, que correram à tenda de Acã. Tudo estava escondido lá, com a prata por baixo. Versículo 23. Levaram os objetos e os apresentaram a Josué e a todo Israel, derramando diante do Senhor. Versículo 24. Josué e todo Israel levaram a Acã a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, jumentos, ovelhas, sua tenda e tudo que possuía ao vale de Açor. Versículo 25. Josué disse: Porque você nos trouxe desgraça, o Senhor trará desgraça sobre você hoje. E todo Israel o apedrejou. Queimaram-nos e apedrejaram-nos. Versículo 26. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que permanece até hoje. E a ira do Senhor se acalmou. Josué 8, 1, 35. Versículo 1. O Senhor disse a Josué: Não tema, tome todos os homens de guerra e ataque Ai. Eu entregarei o rei de Ai, seu povo e sua terra em suas mãos. Versículo 2. Faça com Ai seu rei como fez com Jericó e seu rei, mas tomem os despojos e o gado. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Versículo 3. Josué partiu com todos os guerreiros para atacar Ai. Escolheu 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Versículo 4. Ordenou-lhes: Fiquem de emboscada atrás da cidade. Não se afastem muito. Estejam todos prontos. Versículo 5. Eu e o povo avançaremos contra a cidade. Quando saírem para nos enfrentar, fugiremos, como da primeira vez. Versículo 6. Eles nos perseguirão até que os tenhamos afastado da cidade, pois dirão: Estão fugindo como antes. Enquanto fugimos. Versículo 7. Vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor a entregará em suas mãos. Versículo 8. Quando a tomarem, incendeiem-na. Cumpram a ordem do Senhor. Versículo 9. Josué os enviou, e eles se posicionaram entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué passou a noite com o povo. Versículo 10. De madrugada, Josué reuniu o povo e marchou com os líderes para Ai. Versículo 11. Todos os guerreiros que estavam com ele avançaram até frente à cidade e acamparam ao norte, com um vale entre eles e Ai. Versículo 12. Josué levou cerca de 5.000 homens e os colocou de emboscada entre Betel e Ai, a oeste da cidade. Versículo 13. O povo armou acampamento ao norte e a emboscada ao oeste. Josué foi naquela noite para o vale. Versículo 14. Quando o rei de Ai viu isso, apressou-se com seus homens para atacar Israel na direção da planície, sem saber que havia uma emboscada. Versículo 15. Josué e Israel fingiram-se derrotados, fugiram pelo caminho do deserto. Versículo 16. Todos os homens de Ai foram convocados para persegui-los. Foram atraídos para longe da cidade. Versículo 17. E nenhum homem ficou em Ai ou em Betel. Todos saíram atrás de Israel. Versículo 18. Então o Senhor disse a Josué: Estenda a lança que está em sua mão em direção a Ai, pois eu a entregarei em suas mãos. Josué estendeu a lança. Versículo 19. Assim que fez isso, os homens da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram na cidade, tomaram-na e a incendiaram. Versículo 20. Os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça subindo da cidade, mas já não tinham para onde fugir. Versículo 21. Josué e Israel viram que a emboscada havia tomado a cidade e voltaram para atacar os homens de Ai. Versículo 22. Os que estavam na cidade saíram para combatê-los, e os israelitas os cercaram, sem escapatória. Versículo 23. Mataram todos os homens de Ai, sem deixar sobreviventes. Apenas o rei foi capturado e levado a Josué. Versículo 24. Israel terminou de matar todos os habitantes de Ai no campo e no deserto onde os haviam perseguido. Todos foram exterminados. Versículo 25. 12.000 homens e mulheres caíram naquele dia, todo o povo de Ai. Versículo 26. Josué manteve a lança estendida até que todos os habitantes de Ai foram destruídos. Versículo 27. Israel saqueou a cidade, tomando para si os animais e os despojos, conforme o Senhor ordenara a Josué. Versículo 28. Josué incendiou Ai e fez dela um monte de ruínas para sempre, até hoje. Versículo 29. Enforcou o rei de Ai no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que baixassem um cadáver e o jogassem na entrada da cidade. Sobre ele ergueram um monte de pedras, que existe até hoje. Versículo 30. Então Josué construiu um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Versículo 31. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos israelitas, conforme está escrito no livro da lei, um altar de pedras brutas, não lavradas com ferro. Ofereceram holocaustos e sacrifícios de paz. Versículo 32. Josué escreveu nas pedras uma cópia da lei de Moisés, diante dos israelitas. Versículo 33. Todo Israel
Estrangeiros naturais, com seus líderes, juízes oficiais, ficaram de um e outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que carregavam a arca da aliança. Metade deles estava em frente ao monte Gerizim, e a outra metade ao monte Ebal, conforme Moisés ordenara. Versículo 34. Depois, Josué leu todas as palavras da lei, as bênçãos e as maldições, conforme está escrito no livro da lei. Versículo 35. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse diante de toda a Assembleia de Israel, incluindo mulheres, crianças e estrangeiros. Josué 9, 1, 2. Versículo 1. Todos os reis a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelaia ao longo do litoral do Mar Grande até o Líbano, os heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. Versículo 2. Uniram-se para guerrear contra Josué e Israel. Lucas 16, 1, 18. Versículo 1. Jesus disse aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. Acusaram-no de desperdiçar os seus bens. Versículo 2. Ele o chamou e disse: que é isso que ouço sobre você? Preste contas da sua administração, pois você não pode mais ser meu administrador. Versículo 3. O administrador pensou: o que farei, agora que meu senhor está me tirando o cargo? Para cavar não tenho força, mendigar tenho vergonha. Versículo 4. Já sei o que fazer para que, quando perder meu emprego, as pessoas me recebam em suas casas. Versículo 5. Chamou cada devedor do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve? Versículo 6. Ele respondeu: 100 tonéis de azeite. O administrador disse: tome a sua conta, sente-se e escreva 50. Versículo 7. A outro perguntou: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacas de trigo. Disse-lhe: tome a sua conta e escreva 80. Versículo 8. O Senhor elogiou o administrador desonesto por ter agido com astúcia, pois os filhos deste mundo são mais astutos que os filhos da luz. Versículo 9. Eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, para que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Versículo 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Versículo 11. Se vocês não forem dignos de confiança em relação às riquezas mundanas, quem lhes confiará as verdadeiras? Versículo 12. E se não forem fiéis com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Odiará um, amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Versículo 14. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Versículo 15. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece os corações. O que é exaltado entre os homens é repugnante diante de Deus. Versículo 16. A lei e os profetas rigoraram até João. Desde então, o reino de Deus é pregado, e todos se esforçam para entrar nele. Versículo 17. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair um tio sequer da lei. Versículo 18. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra cometerá adultério, e quem se casar com uma mulher divorciada cometerá adultério. Salmos 82, 1, 8. Versículo 1. Salmo de Asaf. Deus preside a grande assembleia, julga no meio dos deuses. Versículo 2. Até quando julgareis injustamente e favorecereis os ímpios? Versículo 3. Defendei o fraco e o órfão, fazei justiça ao oprimido e ao necessitado. Versículo 4. Libertai o fraco e o pobre, livrai-os das mãos dos ímpios. Versículo 5. Eles nada sabem e nada entendem. Andam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Versículo 6. Eu disse: vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Versículo 7. Todavia, morrereis como homens, caireis como qualquer dos príncipes. Versículo 8. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações pertencem. Provérbios 13, 2, 3. Versículo 2. Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o desejo dos infiéis é violência. Versículo 3. Quem guarda a boca guarda sua alma, mas quem fala demais caminha para a ruína. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.